Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Eu me chamo Maurício Valente, sou missionário da Canção Nova, sou casado e tenho um filho de 7 anos. E sou filho do Padre Jonas. E hoje Deus me pediu para partilhar com vocês esse tema. Resgatados pelo sangue de Jesus, temos esperança de entrarmos na glória eterna. Amém? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por que Deus tem que pagar pela vida de cada um de nós? Estamos vivendo o último dia, né? Eu estava acompanhando a pregação do meu irmão Alexandre de manhã. E nós estamos vivendo o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. E Deus derrama seu sangue por mim e por cada um de nós. Creia nisso. Hoje é o último dia que a igreja, dedica este mês para nós clamarmos. Nós podemos clamar muitos outros dias, mas hoje é um dia especial, né, que é o último dia do mês de julho, que nós precisamos fazer essa experiência de sermos tocados por este sangue de Jesus. Amém? Hebreus, quero ler com vocês a leitura de Hebreus 10, versículo 19 e versículo 20. Quem trouxe a Bíblia e quiser abrir, Hebreus, capítulo 10, versículo 19. O título da minha Bíblia está escrito Exortação à Confiança. Na Ave Maria, eu acho que é fidelidade. E diz assim: temos, pois, irmãos, a confiança de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo, que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Palavra do Senhor. Preciosíssimo vem da palavra preço. Deus pagou um preço para dar a cada um de nós a mesma vida que Ele vive. O que está em jogo é que Deus quer dar para mim e para você, num segmento de toda a nossa vida, escolhendo por Jesus, experimentando o seu sangue, que eu e você viva a mesma vida que Ele vive. É isso que Deus quer dar para nós. Para aqueles que já partiram, que estão no purgatório. Mas para nós, Deus quer que eu e você possamos fazer essa escolha. Mas para nós entendermos bem esse amor de Deus, é necessário que nós possamos olhar para o amor humano. Para entender o amor de Deus um pouquinho, nós precisamos olhar um pouco para o amor humano. Tá bom? Então, quando Deus criou eu e você na eternidade, Ele foi criando todas as coisas. Acompanha comigo. Deus foi criando todas as coisas que existem. E chegou na hora dele criar eu e você. Todas as coisas que Deus criou, Ele tirou da sua sabedoria, da sua plenitude, ali na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Com uma palavra, Deus criou tudo. Faça-se.
Mas quando ele chegou para criar eu e você, ele contemplou-se na Trindade. E em Gênesis 1:26, afirma para nós, a Santa Escritura, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Aqui está um dos fatos que o demônio tem ódio de mim, de você. Porque quando o demônio quer que eu e você perca a eternidade, a glória eterna, é porque quando ele olha para mim, para você, ele contempla, ele lembra de Deus. Então, quando você olha para a pessoa que está do seu lado aí, você pode afirmar, você é imagem e semelhança de Deus. Se Deus fosse criar esse microfone que eu estou segurando aqui, ele ia fazer um projeto para criar esse microfone. Mas quando ele foi criar você, quando ele foi me criar, ele contemplou-se, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele diz, façamos. Por isso que está no plural, na Santa Escritura. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é o único ser na criação que tem essa fisionomia divina. Você e eu somos partículas do amor trinitário na forma humana. E o demônio quer fazer de tudo para que eu e você perca essa vida divina que nunca vai se acabar. E aqui, para nós entendermos um pouco da grandiosidade que é o amor de Deus, que Ele tem por mim e por você, eu quero trazer um relato, tá bom? Que quando eu ouvi esse relato deste senhor, me impactou muito a minha vida. E eu gostaria que impactasse a sua vida também. Para nós entendermos o preço, para nós entendermos humanamente, o preço que Deus pagou por mim e por você, é necessário que nós passemos pelo amor humano. Porque o que Jesus fez, Ele deu um novo significado à natureza humana. Ele redimiu a natureza, por isso Ele se encarnou. E esse fato é o seguinte, numa cidade além do oceano aqui, esse senhor, num tempo atrás, ele trabalhava numa plataforma e que diariamente ele saía da sua casa, ele andava um certo caminho dentro do seu terreno e ele subia numa plataforma. E lá da plataforma, ele direcionava a direção dos trens que passavam por vários trilhos que passavam perto da sua casa. Esse era o trabalho desse homem. Todo dia, num determinado momento, ele subia nessa plataforma de mais de 30 metros. E ali, ele fazia o trabalho dele, movimentava as alavancas, e os trens passavam, por lá, e ele ficava observando. Ele tinha um filho de 7 anos, que ele, antes de sair de casa, ele criou uma estrutura onde, antes dele sair de casa, ele apertava os códigos e trancava a porta e saía. Tinha um muro que separava o terreno da casa dele do trabalho dele, porque o filho de 7 anos corria o risco de correr na linha dos trilhos e ali correr um risco de vida. E ele deixava o filho brincando com uma bola.
E todo dia ele fazia esse serviço. Um dia ele saiu apressado de casa, tomou café com o filho e saiu correndo. E esqueceu de trancar o portão principal do trabalho. Ele trancou o da casa, mas o filho já estava brincando com a bola do lado de fora, ali no terreno. E ele subiu, porque estava na hora de passar um determinado trem ali. E ele subiu aqueles 30 e poucos metros. Quando ele chegou lá em cima, ele olhou para o filho e viu que o filho estava jogando bola. Mas também ele notou que o portão estava aberto. Ele, vendo o barulho do trem, ele disse: não, o trem já está vindo, vai ser rápido. Meu filho não está para o lado do portão. E ali ele preparou todo o serviço, né? Olhou a direção que o trem viria. Quando ele olha de novo lá para baixo, ele viu que o filho tinha chutado a bola na direção do portão. E a bola, para onde ele foi? Para o meio dos trilhos. E ali, o menino correu atrás da bola. E ele, vendo que o barulho do trem estava vindo, ele não iria conseguir descer 30 e poucos metros e subir depois os 30 e poucos metros. E gritava para o filho: filho, volta, não corre não. Aí o filho dizia: não, papai, a bola. E correu no meio dos trilhos e pegou a bola. Nisso que o menino pega a bola, o pezinho dele fica preso nos trilhos. Ele gritava: calma, filho. E aí, quando ele foi fazer o cálculo lá, o trem era o trem que ele tinha colocado na direção daquele trilho. Ele tinha que tomar uma decisão. Naquele momento, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele descia e tirava o filho, salvava a vida do filho, mas matava a vida de tantas e tantas pessoas dentro daquele trem. E engraçado que quando ele narrava essa história, que é real, depois vocês vão entender bem, ele observava de binóculo antes, quando os trens vinham lá de cima. Ele via as pessoas dentro do trem, felizes. Ele via pessoas fazendo um monte de coisa dentro dos trens. Numa das curvas, ele conseguia, com o binóculo, olhar ali, né? E ele gritou: filho! O filho gritava: papai, eu não consigo mais sair daqui, eu estou preso. Eu estou preso. Calma, filho. E o trem começava a fazer o barulho ali, né? Continuava fazendo aquele barulho. E aí ele: filho, olha para o papai. Confia no papai. E o filho, ele disse: não olha, não fique com medo do barulho. Olha para o papai. Esse homem me perguntou qual atitude eu tomaria, eu, Maurício, se fosse o meu filho. E eu pergunto para você, qual a atitude que você tomaria? Você, se fosse o seu filho que estivesse preso lá, você desceria e mataria tantas e tantas pessoas dentro daquele trem para salvar a vida do filho? Ou você mataria a sua filha e salvaria muitas vidas? Por muito tempo eu fiquei pensando isso dentro de mim,
E o meu filho tem 7 anos. Vocês sabem qual a decisão que eu tomaria? Qual a decisão que eu tomaria? Vocês acham que eu ia matar o meu filho para salvar a vida daquelas pessoas? E você? Se fosse a sua mãe lá, se fosse o seu pai lá, fosse uma pessoa que você tanto ama, você que não tem filho, pensa, para nós entendermos o amor divino que Jesus derramou na cruz por mim e por você, é necessário que nós passemos pelo amor humano. Porque foi esse amor humano que Jesus redimiu. E uma grande certeza que o amor humano que nós sentimos, o amor que você sente pelo seu filho, deriva do amor trinitário. A essência deste amor que nós temos pelas pessoas que nós amamos, deriva desse amor trinitário. E qual a decisão que você tomaria? Marido, se fosse a sua esposa que estivesse ali presa, se fosse o seu filho, se fosse seu sobrinho, aquele amigo, aquele irmão que você tanto ama, qual a decisão você tomaria? Eu vou dizer a minha decisão. Eu salvaria a vida do meu filho. Eu salvaria a vida do meu filho. Eu, Maurício. Se fosse hoje, esse dia, eu não conseguiria tomar outra decisão. Eu tenho certeza, esse homem, eu vou contar a decisão dele. Ele gritava lá de cima: filho, confia no papai. Filho, olha só para o papai aqui. Filho, confia. E o filho olhava para ele. E o filho agarrou aquela bolinha que ele jogava. E o barulho do trem vinha na direção do filho. Vinha chegando. E aquele homem segurou na alavanca que direcionava aquele trem. E gritou a última vez para o filho: filho, confia no papai. Confia. E o trem passou por cima daquele menino. E o trem matou aquele menino, estraçalhou. Sabe por que esse homem conseguiu tomar essa decisão? Dentro daqueles vagões, tinham pessoas que faziam coisas ruins, tinha pessoas que ele não conhecia, mas esse homem, que sacrificou a vida do filho, só pôde fazer isso porque ele amava mais as pessoas naquele momento. Naquele momento, quando ele disse para o filho que se chama Jesus: essa é a história real, contada de um outro jeito, para que eu e você entenda que Deus ama você mais do que todas as coisas que Ele criou, mais do que tudo.
Esse é o seu valor, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, tem este valor. Não existe pessoa humana, por isso que eu não conseguiria dar a vida. Ninguém consegue, só Deus pode dar a vida por nós. Nós iríamos salvar os nossos, mas era necessário que Deus, olhando as acusações do demônio na eternidade, o demônio dizia: está vendo? No jardim do Éden aí, ó, esses dois que tu criou perderam a comunhão com Deus. Não era para nós morrermos. Sabiam disso? Não era para nós morrermos. Mas por uma escolha, nós morremos. Só que agora Deus não pode inverter a natureza. Ele dá um novo significado, que é a ressurreição no sangue de Jesus. Um sangue que se derrama através dos sacramentos. Os sacramentos da Igreja Católica é o jeito que Deus toca em nós, humanamente. Porque na Eucaristia está o corpo e o sangue. No sacramento da confissão, é o sangue que nos cura e que nos liberta. Todos os sacramentos é Deus tocando em mim e em você. Por isso que nós não podemos viver de qualquer jeito. Você, pessoa humana, você abençoado, você abençoada, tem um valor. Você tem um valor. E nós precisamos viver este valor, dia a dia, conquistando a esperança dentro de nós, porque o que Deus quer nos dar é uma vida que não se acaba. Sabe o que era a bola que o menino segurava? Era o Espírito Santo. Foi o amor que levou o menino a prender o pé livremente naquele trem, naquele trilho. Os ferros do trilho são os pregos da cruz. A madeira que está nos vagões daqueles trens de madeira é a madeira da cruz. Deus Pai deu livremente todo o sangue do seu Filho por você. Aceite isso. Tome posse disso. Viva isso. Muitas pessoas se vendem, muitas pessoas dão o seu corpo por qualquer coisa, porque ainda não descobriram o verdadeiro valor divino que tem o seu corpo. E quando eu falo corpo, é a totalidade da pessoa, corpo e alma. A Santa Igreja fala, eu gostaria de ler para vocês, o que o Catecismo da Igreja nos diz sobre a morte de Jesus. Para nos salvar da morte, Deus entregou-se a uma missão perigosa. Ele introduziu no mundo da morte um medicamento de imortalidade. O seu Filho Jesus Cristo. Esse é o remédio que Deus introduziu para vencer a morte. Ele tinha que, por causa de uma culpa eterna, ele tinha que pagar com dinheiro
eterno, assim dizendo para vocês. Deus tem um valor eterno que foi o seu Filho. Pai e Filho estavam indissociavelmente aliados nessa missão. Jesus estava unido a Deus Pai, a Deus Espírito Santo, ali, dando a vida. Era a pessoa de Jesus? Era. Mas eles estavam com uma missão, unidos. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica. Pai e Filho estavam unidos nesta missão, preparados e ansiosos para a tarefa de, por amor, tomarem sobre si o que houvesse de mais extremo em benefício da humanidade. Deus quis realizar um intercâmbio para nos salvar para sempre. Ele quis dar-nos a sua vida eterna para desfrutarmos da sua alegria. E quis sofrer a nossa aflição, o nosso abandono e a nossa morte. Para em tudo e para além da morte, a morte de Cristo é da vontade do Pai. Mas não é a sua última palavra. Desde que Cristo morreu por nós, podemos trocar a nossa morte por sua vida. Deus quer convidar eu e você a conquistar diariamente a esperança de eternidade, experimentando o seu sangue, nos sacramentos da igreja. Quando nós rezamos o texto da misericórdia, do lado de Jesus, jorrou água aí, sangue. Deste lado, a igreja também nos ensina que jorrou os sacramentos. Os sacramentos fundamentam em nós essa esperança de eternidade. O mundo quer ensinar para nós que essa vida é única, mas não é. Dentro de cada um de nós tem uma alma que ela precisa ser alimentada, precisa ser cuidada. E é necessário que eu e você possamos fazer essa experiência. O celular que nós temos tem um preço, né? Nós sabemos que é caro. As coisas têm preço. A única pessoa capaz de comprar a sua alma para a eternidade é Jesus Cristo. Por isso você é valioso. Por isso que o demônio quer desfigurar o seu corpo. Por isso que ele quer fazer você perder essa dignidade que você tem, que eu tenho, que nós temos. Temos uma dignidade. Jesus se encarna, assume a minha humanidade, assume a sua humanidade, para dizer para cada um de nós: você tem que morar no céu. Você tem que experimentar essa vida que não se acaba. A grande raiva do demônio é essa. De Deus ter nos criado, que quando Deus criou os anjos, não há relato que ele disse: façamos os anjos à nossa imagem e semelhança. Não foi assim. Só nós, bênção. Só nós temos esse privilégio.
os animais, as plantas, o ar, o sol, as estrelas, a lua. Só nós temos esse privilégio. Deus quer uma humanidade inteira no céu. Mas esse preço, eu e você, precisamos agarrar. Mesmo nas nossas misérias, mesmo nas nossas infidelidades, mesmo na infidelidade do seu esposo, da sua esposa, mesmo nas traições da vida, mesmo nas injúrias, permaneça fiel você, buscando, seguindo este homem que quer que você viva lá com ele para sempre. A eternidade é atemporal, a teologia nos ensina, não tem tempo. Vamos roubar o céu como ladrão bom na cruz. Foi o céu mais rápido que ele conseguiu pegar, tão rápido que ele pegou. Ele só defendeu Jesus. E Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque até a linguagem humana de Jesus, ele não poderia falar amanhã. Ele tem que falar a linguagem eterna, que é hoje. Até os nossos que partiram, que estão no purgatório, você precisa envolvê-los no sangue de Jesus, para que você os abrace quando chegar no céu. E esses que já partiram, estão precisando das nossas orações. Esses dias eu participei da missa com um dos neo-sacerdotes nossos, e ali nós ganhamos, naquela missa, indulgências plenárias. Claro, tinha me confessado recentemente, e ali eu ofereci pelo meu pai. Deus, eu te ofereço pelo meu pai. Você está envolvendo os que partiram, as nossas perdas, aqueles que são muito caros para nós, no sangue precioso de Jesus? Que a maior oração é a Santa Missa, é o Calvário acontecendo ali. Não podemos perder essa visão espiritual. Não podemos. Precisamos fazer essa experiência. Quando eu contei a história de Jesus de uma forma diferente, do ato de dar a vida por nós, de uma forma diferente, é para nós tocarmos no nosso amor humano que nós temos pelas pessoas, para tomarmos consciência do amor eterno por mim e por você. Você precisa ser um homem, você precisa ser uma mulher que não abre mão do valor que você tem dentro de você. E o valor divino norteia todas as coisas na nossa vida. Eu não vou entrar em tal lugar, porque a minha dignidade não permite. Entenderam? As nossas escolhas precisam ser bem analisadas na dignidade que nós temos. A primeira, qual é? Somos imagem e semelhança de quem? Porque Deus nos ama. E Ele fez de tudo e deu o que Ele tinha mais de precioso, o seu Filho, por mim e por você. Quando nós buscamos
dentro da igreja, nos sacramentos, vivermos este crescimento de eternidade dentro de nós, nós vamos conquistando o céu dentro de nós. Porque quando nós fecharmos os olhos e abrirmos, eu tenho para mim que nós vamos ter uma grande surpresa quando nós adentrarmos na eternidade. Muitos vão agradecer a sua oração. Muitos que estão no purgatório precisam ser lavados no sangue de Jesus. E eles dependem da nossa oração. A oração da igreja, mas da igreja que somos eu e você. Nossos filhos. O maior bem que nós precisamos dar para os nossos filhos é a santidade. É a santidade. E aqui, eu não estou dizendo que você não vai errar. Errar? Mas você retoma. Você recomeça. Porque você tem uma dignidade. Deus pagou um preço muito alto. O demônio não pode chegar diante de Deus e dizer assim: eu quero a sua alma. Eu quero a alma dessa pessoa. Não. O demônio vai fazer de tudo para você perder a sua alma. Mas ele não tem dinheiro. Não tem valor. Nenhum valor para dar. Porque ele não pode dar a vida por mim, por você. Porque o demônio também não vai se converter, tá bom, gente? Ele já tomou a decisão dele na eternidade e que não volta atrás. Olhe para os seus. Sabe aquelas pessoas que ainda não entenderam a dignidade do que são? E por isso atiram errado, experimentam tantas coisas, se machucam, se ferem. Tantas pessoas, tantos jovens que entram em tantos relacionamentos que se machucam. Tantas jovens, tantas mulheres. Quando o homem disser para você assim: eu pago qualquer preço para ficar com você. Aí você diz para ele: o meu preço é o sangue de Jesus. Se você estiver disposto a ser embrenhado, lavado, convertido e ser santo no sangue de Jesus, você pode estar do meu lado. A dignidade do que nós somos, a partir desse resgate de Deus pelo seu sangue, direciona toda a nossa vida, as decisões. Por que eu falo isso? Porque as nossas decisões agora, elas não vão ser direcionadas somente no plano material. Elas passam pelo plano material, mas elas nos levam para a eternidade. Se a decisão que nós tomamos de vida pautam somente um destino final nesta vida, está errado. Você precisa ser santo lá onde você está. Você precisa crescer em santidade lá onde você está. Com quem você está. A pessoa que está do seu lado, ela tem que fazer você trazer esse brilho. Fazer ressoar essa dignidade que você tem. Não foi qualquer sangue que foi derramado por você, não. Foi o sangue de Jesus. Lá onde você estava, quando você foi tocado por Deus, Jesus foi lá e disse assim: levanta-te, filho amado. E a igreja nos ensina que Ele derramou todo o seu sangue. Claro,
somente uma gota seria necessário, uma gota do sangue. Todo dia, gente, todo dia. Eu rezo com meu filho ali para dormir, né? Vou lá com ele rezar. E eu clamo o sangue de Jesus. O final da minha oração com o meu filho é dizendo: Jesus, derrama a bênção do teu sangue sobre mim, sobre minha esposa, sobre a minha casa, sobre o nosso carro, sobre os nossos alimentos. Nós precisamos viver o plano material com atitudes espirituais. Assim nós vamos crescendo na visão sobrenatural das coisas que acontecem no dia a dia. Que nós vamos sofrer. O sofrimento faz parte da vida humana. Sabe por que faz parte? Por causa do pecado. Jesus sofre, mas o sofrimento não tem a última palavra. Quando queriam fazer Jesus rei humano, Jesus fez o quê? Capou o gato. Porque ele queria ensinar algo além. Ele queria ensinar que existe uma eternidade dada gratuitamente a partir da sua vida entregue na cruz. Então as nossas dores, os nossos sofrimentos precisam ser lavados pelo sangue de Jesus. Precisam ser tocados pelo sangue de Jesus. Existem realidades contrárias nesse mundo que não nos levam a viver o que Deus quer que eu e você viva. Não perca tempo com aquilo que não constrói a sua santidade, a sua dignidade. Saiba onde você gasta as suas energias. Você foi pago por um preço grandioso, que é o sangue de Jesus. Existe um trecho de uma homilia do Papa Bento, saudoso Papa Bento, de 2009, que diz assim: este é o meu sangue, diz Jesus. Jesus apresenta-se a si mesmo como sacrifício verdadeiro e definitivo, no qual se realiza a expiação dos pecados, que no rito do Antigo Testamento nunca tinha sido totalmente cumprido. Jesus faz ainda sobressair que, graças à sua morte, se realiza a profecia da nova aliança, fundada na fidelidade e no amor infinito do Filho que se fez homem. Por isso, uma aliança mais forte que todos os pecados da humanidade. Existe um sangue poderoso que quer ser derramado no meu e no seu coração. Não só hoje, todos os dias. Santo Agostinho nos ensina assim: Deus precisou de apenas uma palavra para nos criar, mas de seu sangue para nos redimir. Se às vezes te sentes frustrado por misérias, recorda-te quanto custastes para Deus. Santo Agostinho. Se as nossas misérias, nossas dores nos machucam, precisamos lembrar quanto que nós custamos para Deus. Eu lembro que em 2020 eu perdi minha mãe, que para mim era um
um grande ícone na minha caminhada. Eu sou de Belém do Pará. E ela morreu bem na pandemia, tinha um mês de pandemia. Foi muito doloroso o jeito que aconteceu. Mas toda Santa Missa, eu lavo e entrego a alma dela. Eu ainda não fui no cemitério ver o corpo enterrado. Não dava tempo de eu chegar lá, ela já teria sido enterrada. Eu briguei com Deus? Não. Porque dias antes Jesus falou para mim que ia levar ela. E eu falei para minha esposa tomou um choque. Jesus vai levar a minha mãe. Eu sabia que tinha um amigo da minha alma, se chama Jesus, que derramou um sangue por mim. E que naquele momento, naquela situação, eu precisava entregar a minha mãe. Não teve velório, né? Que foi bem pandemia. A gente já passou por isso. Muitos perderam. Só um irmão fez todo o processo. Chorei. Choro. Mas quando vem as lágrimas, eu lembro quanto ela custa para Deus e quanto eu custo. E eu lavo ela e entrego no sangue de Jesus. Amém? Vamos clamar o sangue de Jesus. Convido você a ficar de pé, colocar a mão no seu coração. Nós vamos junto com o Ministério de Música clamarmos esse sangue de Jesus. Mas aqui eu quero que você traga primeiro a sua pessoa. Você tem um valor divino. Você tem um preço divino. Eu sempre falo nas missões, nas cidades que eu vou em missão, nos estados, para onde eu vou, eu digo: Deus tem um amor predileto por você. E eu sempre falo: você é partícula do amor trinitário na forma humana. Somos partículas do amor trinitário nessa forma humana. Somos imagem e semelhança. Convido a você a fechar os seus olhos, a nós clamarmos cantando essa música, para sermos lavados pelo sangue de Jesus. Cantemos. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura o amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura o amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Você pode imaginar o Senhor no alto do Calvário na cruz, e o teu sangue vertendo das suas feridas. E ali naquela dor, cruz, os cravos, os teus punhos, os teus pés. E ele olha para baixo e fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Muitas vezes somos nós não sabemos o que fazemos mesmo. Ele está falando: Pai, perdoa-me. Perdoa. Então aquele pecado seu, aquela falha, aquele erro, tudo agora é esquecido. Porque você crê. Você acredita que Ele, sim, Ele se deu naquela
cruz, por mim e por você, por nós. Então nós só podemos rezar este refrão para ficar cravado, não só no nosso ouvido, mas no nosso coração. Fala: Senhor, teu sangue me cura. Senhor, teu sangue me cura com teu amor. Senhor, teu sangue me cura. Teu sangue tem poder para curar, Senhor. Então canta: teu sangue cura, Senhor. Levante seus braços. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Levanta bem alto teus braços e canta. Eu quero ver você, vai. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Canta! Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com a dor. Teu sangue tem poder para curar-me. Derrama, Não Senhor só canta, Jesus. mas reza isso, tem força. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar. Derrama, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, teu sangue que cura, teu sangue que restaura. Pessoas que estão nos assistindo, Deus está tocando agora em você. Deus está restaurando a sua dignidade. Pessoas que iriam se drogar agora, Deus está curando você, está restaurando, está resgatando você agora. E você vai dar testemunho que o sangue de Jesus te alcançou. Nós pedimos, Jesus, restaura-nos, Senhor. Cura-nos com teu sangue, Senhor, nessa tarde. Cura, Senhor Jesus, com teu sangue precioso que tu derramou na cruz. Não desperdice agora esse momento de espiritualmente você fazer este encontro com o sangue de Jesus. Eu quero, Jesus, ser restaurado. Eu quero ser liberto, Jesus. Eu quero que tu me cure, Jesus, porque o teu sangue cura, Senhor. É o teu sangue, Senhor, que me liberta. É isso que eu quero, Jesus. Vem sobre nós nessa tarde. Vem sobre nós, Jesus, aonde está atingindo, Senhor, pessoas além fronteiras. Senhor, teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Canta isso, meu irmão, canta isso.